Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, eu sou Lilian Coreiaço Rios, editora do podcast Áreas Contaminadas. Para todo mundo que está lavando a louça, editando podcasts, revisando newsletters, fiscalizando marido e filho, para eles não fazerem nenhuma experiência e acabar explodindo a casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio número 124 do podcast Áreas Contaminadas. Pois é, já são 124 episódios. Eu tô aqui para agradecer nossos queridos e queridas colaboradores no Apoia-se. Agora em setembro comemoramos 2 anos do início dos apoios que nos ajudam demais. Primeiro porque nos ajudam a pagar os boletos aqui em casa, mas especialmente pela demonstração de carinho, que permite que a gente consiga se dedicar a estudar, pesquisar, escrever, conversar, ouvir, ler para produzir os nossos conteúdos aqui no podcast e na newsletter, fora as ideias que estamos pensando em implementar aqui. Então hoje eu estou aqui apresentando o início desse episódio para agradecer e comemorar com vocês. Quem quiser e puder contribuir financeiramente com a gente, entre lá no site apoia.se/ecdambiental. Aproveito para agradecer publicamente os nossos colaboradores e colaboradoras atuais, que são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alan Humberto, André Souza, Átila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Tiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigada a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Aproveito também para dizer que o podcast Áreas Contaminadas conta com patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Gostaria também de convidar vocês para ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento, já temos 6 episódios no ar. O 7º está sendo preparado. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. É isso aí, pessoal. Eu agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. É uma grande honra para mim e para nós termos vocês aqui com a gente todas as semanas. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês ouviram a Lilian falando. Então, repetindo as palavras dela, muito obrigado aos nossos apoiadores e apoiadoras financeiras pelos 2 anos de caminhada. A gente fica muito feliz por ter esse reconhecimento de vocês. Isso realmente nos motiva muito. E aí, pessoal, no episódio de hoje eu converso com a Cristina Maluf, o Leonardo Marquesani e o Otávio Rodrigues. Os 3, junto com o Matheus Evaldi, estiveram aqui no episódio 111, falando da conferência Batelli, ou Batel, de acordo com o sotaque de quem fala. Essa conferência, a Batelli, é a maior do mundo na nossa área. E agora os 3, a Cris, o Léo e o Otávio, voltam aqui para os nossos microfones para comentar o que eles viram de mais importante na nossa Batelli brasileira, a 2ª conferência ESA sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Além dos destaques da conferência, eles vão falar das diferenças entre os eventos e dos níveis dos trabalhos apresentados. Para quem esteve lá na conferência da ESAS, mais uma oportunidade de reviver os bons momentos,
Para quem não pôde ir, é uma forma de ficar, de certa forma, por dentro dos grandes temas tratados ali. Espero que vocês gostem. Fiquem agora com as palavras da Cris, do Léo e do Otávio. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com 3 convidados ilustres. Na verdade, seriam 4 convidados ilustres, mas um deles, o Matheus Evaldi, não pôde estar aqui hoje. Mas a gente teve essa ideia durante a conferência de retomar o podcast que a gente fez aqui falando da conferência Batelli, ou Batel, né? De acordo com quem está falando, né? Se é sorocabano ou se é um cara mais sofisticado que nem o Otávio, que é um dos convidados aqui. Pô, Marcão. Eles falaram sobre a conferência Batelli, e agora eles vão falar sobre a segunda conferência da ESA sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Então eu estou aqui com o Otávio, como vocês já ouviram a voz dele, Otávio Rodrigues, e também o Leonardo Marquesani e a Cristina Maluf. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. Otávio, vamos começar com você, já que eu sacaneei você, né? Poxa vida. Tudo bem, Otávio? Bem-vindo, que bom ter você de volta aqui. E a gente estava falando nos bastidores sobre algumas coisas da conferência, né? E uma delas eu já vou perguntar para você de cara, sobre os stands, né? Então, várias empresas tinham stands, a Peroxiquem tinha um stand. Então, como foi para a Peroxiquem a conferência? Como foi para você, Otávio, a conferência? E uma observação da minha parte aqui é que o seu stand estava no melhor lugar da conferência. Estava ali no canto onde todo mundo passava, não tinha jeito, ali era o melhor lugar. Eu falei, caramba, o Otávio saiu bem nessa aqui, deu sorte, assim, né? Como é que foi lá, Otávio? O que você achou? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite novamente, Marcão. Também dá um bom dia, boa tarde, boa noite também para o Léo e para a Cris, né? No podcast de hoje. Agradecer novamente o convite, é sempre um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com os colegas, com os amigos, conversando um pouquinho, né, sobre a conferência aqui no Brasil, que foi, na minha opinião, foi muito, muito boa, foi excelente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, acho que tem alguns pontos aí de aprendizado também, mas eu acho que faz parte. Sim. Mas, de maneira geral, eu acho que foi um excelente evento. Você me questionou, né, agora sobre a Peroxiquem, né, e sobre a gente, como patrocinador, tendo um stand lá na conferência. Foi excelente, assim, a gente entende, ainda mais, né, na posição que a Peroxiquem e a Evonik, que também comprou agora a Peroxiquem, nós somos fornecedores de produtos para remediação de áreas contaminadas. Então, em última instância, a nossa relação ela é muito maior com as consultorias ambientais. Uhum. E a conferência ESAS também acho que teve uma evolução aí, e acho que isso é extremamente interessante. Essa segunda edição, aparentemente, havia muito mais clientes finais, né, os donos dos passivos participando, mas, de qualquer forma, ainda é uma conferência das empresas de consultoria ambiental. Sim, então, sim. a grande parte delas estava participando da conferência, e a gente, como fornecedores, é excelente ter todo mundo ali junto. Sim. Até porque a gente consegue ver alguns rostos que depois de 3 anos de pandemia, a gente não fazia muito tempo que não via, Sim. e alguns que a gente nunca tinha visto. Sim, pois é. Durante esses 3 anos, teve muito cliente que eu aproveitei ali a conferência para cumprimentar, para falar, olha, nossa, coloquei um rosto na pessoa que eu estou falando no telefone, com que eu estou trocando e-mail. Então, assim, foi muito bom para a gente, para ter esse estreitamento aí, né, de relação com as consultorias. Realmente, nosso stand ficou num local ali bem posicionado. Isso aí acho que foi parte aí de um trabalho de grande agilidade ali do meu colega, né, do meu amigo, o Afonso, que respondeu ao e-mail com o contrato assinado para ser patrocinador. Sim. Mesmo dia que a gente recebeu. Então, foi por ordem a escolha foi por ordem de fechar o contrato ali para ser o patrocinador. Sim. A gente recebeu e respondeu, assim, acho que 15 minutos depois. Sim. Então, acho que valeu fazer uma resposta rápida. Não foi sorteio, foi, então... Foi uma ordem de preferência para ser na ordem, sim, né? Eu acho que é bem justo também, para até a gente fomentar, tentar criar um incentivo, né? Sim, que na próxima as pessoas façam isso. Não deixar para a última hora, que até acho que esse é um ponto também de aprendizado para a gente discutir lá na frente sobre outro tema, sim, relacionado às questões de última hora. Eu acho que prorrogação de prazos e tal, eu acho que a gente tem que tentar fazer as coisas com uma certa antecedência maior para melhorar. Acho que facilita questões de organização que são muito complexas. Esse evento da ESA já está ganhando proporções maiores, está ficando, né, um evento grandinho já, né? Sim, 1.100 pessoas, acho que é bastante gente, mais de 200 trabalhos. Organizar isso dá muito trabalho. Então,
necessário de prazo para o pessoal do staff conseguir organizar isso. Cris, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E você, não como mantenedora de um stand ali, mas você apresentou pelo menos 2 trabalhos. Foram 2 mesmo? Foram 2 na Batelli, né? Um dessa vez aqui. 3. Vixe, eu tô tudo errado aqui. Cris, como é que foi a conferência para você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcão, Otávio, Léo. Prazer a gente estar aqui reunido de novo, né? Sim. Depois de alguns dias se vendo lá na conferência. Uma honra estar aqui de volta. Bom, primeiro ponto alto foi todo mundo se reencontrar. Sim. Tava todo mundo com saudade, 3 anos passando por uma pandemia. Eu acho que aquela expectativa de que todo mundo estivesse bem, e ainda Sim. bem que aparentemente todo mundo estava. Sim. Então, acho que foi a primeira grande felicidade aí, rever todo mundo. E, poxa, foi maravilhoso poder ter um trabalho aceito, poder ter apresentado no nível que a conferência foi. A gente estava falando aqui, né, um pouquinho antes. Teve um ótimo nível, uma diversidade de temas. Eu fiquei muito feliz, fiquei, né, que nem barata tonta, escolhendo para onde eu ia, porque realmente a gente tinha muitos trabalhos, muitos temas interessantes, concomitantes, então ficava difícil priorizar. Então essa diversidade foi o que me chamou a atenção. E a oportunidade da gente discutir os casos aqui dentro de casa, né? Sim. Que é o mais gostoso, em português. Com certeza. O que me chamou a atenção também, tinha bastante gente de fora, né? Sim. Isso me chamou a atenção também. Um ponto muito interessante e vem de encontro ao que o Otávio falou, né? Tá crescendo, tá ganhando proporção. E ter sido feito no mesmo ano do meu sotaque sorocabano Batelli, eu acho que dá um super prestígio ao evento, porque, não é fácil você participar de 2 eventos desse porte, né? Então foi um ponto que me chamou muita atenção e foi muito positivo. Legal. E você, Léo, quais são as suas impressões iniciais? E a CPEA tinha um stand também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão, Cris, Otávio. Marcão, a CPEA ela foi uma das patrocinadoras, né, do evento. Nós tínhamos ali um stand e também coordenamos, juntamente com a Tetra Tech, a sessão de avaliação de risco de saúde humana e risco ecológico. Então, nós tivemos a oportunidade também de ter alguns trabalhos ali, né, apresentados, e trabalhos bem interessantes. E eu acho que o evento ele tem ganhado uma proporção aí, o maior evento de gerenciamento de áreas contaminadas da América Latina, né? Sim. O que me chamou a atenção também, eu não tinha ido na primeira edição e me surpreendi, porque o meu filho havia nascido próximo da época do evento. Eu não consegui, né, por um bom motivo, né? Sim, Ótimo, com certeza. excelente motivo para participar, mas eu fiquei surpreso até com a qualidade técnica dos trabalhos apresentados. A gente já vai discutir um pouco sobre isso, né, mais aprofundadamente, mas achei a qualidade dos trabalhos muito, muito altas, assim, e também o que eles falaram, né, rever as pessoas, né, conhecer o pessoal que a gente só via por Teams aí, Sim. por telefone. Isso daí foi bem, bem bacana. Então, e com relação também a poder ter contato com clientes também, porque eu acho que o número de clientes também finais era um número interessante, né, parceiros de consultorias também, que acaba conhecendo o escopo da CPET, acaba sendo complementar, né, e fornecedores também, né, diversos fornecedores, né, como de produtos mediadores, de sondagem, de laboratório, de empresas de remediação, fornecedores de remediação. E a gente vê que foi um evento bem movimentado, foi bem Sim. interessante ver esse movimento, né, tanto nas apresentações quanto também ali nos stands, né, foi bem bacana, no ponto de vista. E quais os destaques que vocês apontam para essa conferência? Ou destaques, vocês falaram sobre a qualidade técnica dos trabalhos. O que mais vocês destacam? E quais temas vocês acham que pipocaram nessa conferência, que vocês falaram na Batelli que tinha algumas coisas lá que estavam muito em alta, e como é que foi aqui? Um brainstorm, assim, pontos interessantes. Eu acho que o de alta resolução tinha muito trabalho. E uma coisa legal, quando eu fui apresentar tudo, eu estava ali do lado do Cutrim, e o que a gente comentou, da edição de 2019 para cá, em 2019 a gente ainda estava parte no conceitual, trabalhos em alta resolução começando, independente das técnicas utilizadas. Para essa edição, a gente já teve uma grande mudança, que foi trabalhos com começo, meio e fim.
Então, a gente já com os trabalhos aplicados, vendo os resultados, então muitos, assim, gerando melhorias em plano de intervenção, muitos já com intervenções em andamento, alguns já caminhando muito bem para cases de sucesso ou para o entendimento muito melhorado. Então, é legal porque dentro do mesmo tema, a gente conseguiu enxergar uma evolução. Acho que um outro ponto forte, né, teve as remediações, foram um ponto forte, a gente está com uma variedade, né, de utilização de técnicas muito boa. Quando a gente teve o de termal, eu acho que todas as apresentações ficaram lotadas, tá todo mundo bastante interessado. Tem cases com combinações de técnicas ali muito boas, eu acho que a gente é bastante criativo, né, como brasileiro, e temos feito aí, falando em termos de mercado, boas combinações. Os cases foram muito interessantes, né? E todos com as suas prioridades, tempo, verba, atingimento de meta, enfim. Gostei bastante da gente ter uma parte de modelo conceitual, preliminar, parte de avaliação de risco, chamou muito atenção, Sim. avaliação de risco à saúde humana, avaliação de risco ecológica, me chamou muito atenção, a gente está progredindo muito bem nesse tema. Claro que a avaliação de risco ecológica é hiper complexa, demanda um monte de dado, muito mais conhecimento, mas a gente tem seguido, e tinha pessoal de universidade também apresentando, que foi muito interessante, né? Então a gente teve uma participação legal das universidades também. Acho que poderiam ter apresentado mais temas, mais trabalhos, mas eu acho que a universidade está nessa interface com o técnico, foi muito interessante. Os debates jurídicos foram muito legais, né, o que me surpreende, porque eu sou uma pessoa técnica e chega no jurídico, eu fico, mas eles foram muito dinâmicos. Então, eu acho que os advogados na parte técnica têm um entendimento assim muito bom, né? O tema evoluiu bastante e vem com questionamentos que foram muito interessantes, alguns questionamentos que inclusive eu não me fazia e passei a me fazer, mas eu já estou falando muito, né? Então, para mim, assim, foram os que eu mais assisti, os que mais me chamaram a atenção, a parte de vapores, muito interessante, TPH, né, o APH, Uhum. Fernando apresentando, o Rafa também. Então, eu acho que foi um apanhadão, assim, muito bom, muito proveitoso, deu pra gente aprender bastante. Mas não deixa a gente na suspense, não. O que foi que você passou a pensar depois do debate jurídico? Senão nós vamos ficar aqui com medo, Cris. Eu não vi essa apresentação. Não é nada. Não, eles estavam debatendo. Tem toda uma questão de PFAS, toda uma questão. A gente tem muitos produtos químicos sendo sintetizados e criados. A gente fala em milhares a milhões em um tempo muito curto. Como eu regulo isso? Como eu controlo a inserção disso no mercado? Como eu sei o que dá? E a gente passa por isso, mesmo com produtos mais óbvios. Não é incomum a gente ter caso onde o solvente clorado estava em um produto onde ele nem estava descrito na composição, por exemplo. Então, ideias de como conseguir regular isso, essa entrada de novos produtos, de novas substâncias aqui no nosso mercado, sem quebrar a questão de sigilo industrial, mas como eu deixo isso disponível à população. Então, eu achei um debate muito interessante. Ele tinha uma primeira ideia de falar especificamente de PFAS, mas ele acaba se aplicando a uma ampla gama. Então, assim, saber que a gente está pensando nisso é muito bom, muito interessante a gente caminhar para algo nesse sentido, de entender melhor o que está sendo utilizado. Quanto a gente fala hoje de PFAS, mas todo mundo tem sua panelinha de Teflon. Menos aqui em casa que jogamos fora, né? Que a Lília já falou isso aí. Meu Deus, jogamos fora tudo. Vocês conseguiram ficar na cerâmica? Ficamos sem panela um pouco, mas depois arranjamos. Eu juro que eu tenho, tem de ferro, tem de barro, tem cerâmica, mas ai, caramba, esses tempos de cozimento, para mim são um problema. Então, são coisas que estão tão presentes no nosso dia a dia, tão arraigadas, elas já se tornaram tão indispensáveis, o que a gente faz agora? Quais são os substitutos, e os substitutos, será que não são piores? Então, eu acho que abriu um leque, porque não tinha tempo, né, para se discutir a fundo, mas eu acho que se lançou uma semente muito boa. E me surpreendeu, nossa, a parte do jurídico foi uma parte que eu assisti de forma atenta, assim, né, tudo que rolou, todos os debates, foi bem dinâmico. Legal.
Bom, posso falar. Otávio só fez social no stand, hein? Então, Aí, ó. Então, Marcão e colegas, que eu acho que a Cris, a resposta dela foi, assim, muito exatamente o que eu também vi. Eu acho que as questões que ela comentou dos aspectos jurídicos me chamaram, assim, muita atenção. Foi no primeiro dia, no período da tarde, né? E eu acompanhei, a sala estava lotada, inclusive pessoas sentadas no chão, porque lotou tanto que não Caramba. tinha, né? Eu acho que até esta poderia ter sido no próprio auditório, porque tinha muita gente interessada no tema. E além dessa questão do cadastro dos produtos químicos, né, por órgãos reguladores, né, que foi, eu acho que o fomento aí da discussão sobre os PFAS, que nós temos, né, algum cadastramento, mas ele é muito nichado para classes específicas e por razões específicas, né? A apresentação que eu, assim, achei que foi um ponto bem interessante foi sobre ESG, porque a questão dos fundos ESG, como que isso vai estar associado aí no futuro aí como oportunidade de trabalho, inclusive para nós, né? Hoje eu acho que ainda tem um ponto de interrogação muito grande, todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas na verdade eu acho que todo mundo tem uma grande dúvida em como que a gente pode atuar, né, como consultores ambientais, trabalhando em áreas contaminadas, nesse tema. Como que isso tem que ser reportado pelas empresas que têm capital aberto? Como que elas reportam isso? ESG, né, o E, é só crédito carbono? Hoje o pessoal tem, né, tem muitas dúvidas ainda, inclusive os investidores, as empresas, e pensando que passivos ambientais, né, áreas contaminadas, os valores que são tratados são valores significativos, e a visibilidade com relação à questão de receptores, isso, saúde humana, ecológico, e a questão de visibilidade mesmo das empresas, né? Isso é muito importante. Eu acho que ali, ouvindo eles falarem, né, me veio uma questão que a nossa área vai evoluir muito, de alguma forma, para essa questão do ESG também. Porque a gente não está falando só do ambiental ali, a gente está falando do social também, a gente está falando, né, áreas contaminadas, ela acaba pegando toda a cadeia, né, do ESG, né, o ambiental, obviamente, mas também o social e a governança. Eu acho que isso aí está muito ainda inicial, mas só que como tem muito dinheiro, né, grana no mundo voltada para isso, é como se fosse o capitalismo regulando o capitalismo, né? O cara tendo que ser branqueado para falar, pô, estou fazendo algo sustentável de fato, né? Então, eu acho interessante, eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos para isso no futuro, né? Nós, como consultores ambientais, olhar como uma possibilidade aí de negócio, mas também como uma forma de realmente se posicionar e apresentar isso daí para quem trabalha com isso, né? De alguma forma, como área, né? Como setor, apresentar a importância disso para essas companhias aí que têm capital aberto, né? Não é só crédito carbono, não é só greenwashing, né? Esse tema é muito relevante. E a outra questão, outro ponto forte também, para complementar o que a Cris falou, inclusive, né, puxando a sardinha para a nossa sessão, uma sessão de perguntas e respostas com o André, da CETESB, né, sobre as planilhas de risco. Ouvi falar que isso foi um negócio muito importante ali, né? Foi muito importante e bacana, porque o André é uma pessoa super receptiva e ele foi super claro e as perguntas eram perguntas que realmente eram importantes para serem esclarecidas, né? Inclusive o fator de atenuação para vapores, ele deixou claro que para continuar usando 0,03 que a CETESB vai bater nessa tecla, pelo menos por enquanto. Então, assim, ele foi dando algumas dicas de como a CETESB tem entendido os processos. Eu acho que ele foi bem claro, né? Ele dominava a bola e batia, né? Ele não deixou dúbio, né? Eu acho que isso é importante. Mas o mais legal de tudo é que ele falou, olha, tudo a gente pode conversar. Desde que o trabalho seja defensável, tecnicamente defensável, bem embasado, vai sentar e vai conversar. Nós estamos abertos, né, para o diálogo. O que não dá é para vir uma coisa torta, né? Sim. Agora, se vem um modelo conceitual com algo bem consolidado, sem dúvidas, né, sem muitas incertezas, ele falou como a CETESB tem trabalhado, né, hoje, né, com relação à interpretação aí do cenário de risco, dos planos de intervenções que estão sendo protocolados, mas ele deixou uma porta aberta muito grande, né? E o que vocês destacam, né, nessa palestra dele? Uma delas você falou, né? Muito importante, o 0,03 na atenuação do subslab para o ar ambiente. O que mais? Uma questão muito importante foram sobre os TPHs.
Porque hoje as planilhas CETES elas estão abertas para você dar entrada aos TPHs, né? Mas só que quando a gente fala das faixas médias, por exemplo, para os alifáticos, você tem, por exemplo, o risco, ele pega uma substância, no caso dos alifáticos é o nonano, para ser o representativo de toda aquela faixa. Sim. Só que o nonano ele tem 9 carbonos, ele é volátil, né? Ele entra ainda, ele tem uma volatilidade. E quando você vai fazer o ARTPH, que é um método que é validado para vapores, ele vai até C12 e não até C16. Então, como que você entra na planilha com o resultado que vai rodar para o nonano, você vai analisar até o C12. E muitas vezes você tem até, o que você tem mais é C15, C16. E aí, como é que você vai tratar a questão da inalação? Ele falou, se você provar que você não tem esses compostos com menos carbonos mais voláteis, você pode fazer uma análise lá até o C12 e descaracterizar a via de inalação, por exemplo. Então, ele foi assertivo em algo que a gente tinha dúvida, inclusive nós tínhamos dúvidas na CPR, nós pegamos um caso exatamente que foi nessa seara, né? A gente sabia que que eram mais carbonos, era da faixa média, mas eram compostos que não eram voláteis. Não há método para analisar, né? Porque eles não são voláteis. Já que não são voláteis, não tem como. E aí nós ficamos com aquela dúvida. Mas e aí? Vai aparecer na planilha de risco aqui. Como é que a gente faz se não vai até o C16? E ele foi bem claro em falar, não, abordagem técnica. Você vai explicar que a análise vai até o C12, porque até C12 tem essa questão do ARTPH, né, do método, que é volátil, são as faixas, os compostos que dentro da faixa são os voláteis. E se você tem outros compostos ali que você vai fazer a análise não vai dar nada, beleza, você pode tratar e gerenciar com alguma medida esses compostos mais pesados, né? Mas não necessariamente para inclusão de vapores, né? Com esse olhar. Então foi bem interessante, né? Era uma dúvida que a gente tinha. Ele falou também dos metais dissolvidos e totais. Ele disse que, na visão dele, né, dentro da CETESB, para usar as plumas utilizando a faixa de metais como metal dissolvido, não como metal total. Sim. Vamos ver se eu lembro de mais alguma coisa que sempre dá discussão. Eu acho que foram esses 3 pontos que eu me lembro agora. Inclusive, essa do TPH fui eu que fiz questionamento para ele. Certo, porque você estava com um caso ali, né? E era uma dúvida, de fato, né, até de outros colegas, né? Quando a gente tem ali essa análise, né, do ARTPH, era uma dúvida, acho que geral, né? Já tinha compartilhado com outros colegas. Tem uma outra questão também, né, que é sobre você sempre estar rodando um risco de uma faixa que é sempre considerando um composto mais restritivo, né? É aquela coisa, né? A ideia sempre é caracterizar, mas nem sempre a gente vai ter o dado do produto químico. Por exemplo, tem um caso que eu tenho a FISPIC, mas nem o produtor ali, ele sabe o que ele tem, ele sabe que é uma mistura de TPHs alifáticos, nem ele mesmo sabe me responder. Você faz um TIC, né? Que é uma análise de laboratorial que você faz consultando uma biblioteca cromatográfica. Você sempre vai ter uma possibilidade de ser composto, e às vezes é uma mistura tão grande que você não consegue identificar qual é de fato. Então, assim, a abordagem realmente muitas vezes é essa, é você realmente rodar para a faixa, pegar o mais restritivo e gerenciar, né? Você vai ser mais conservador, mas se a gente conseguir, né, delimitar exatamente qual é o composto, se tiver uma sorte de ser só um, né? Uhum. Que normalmente a gente fala de misturas, né? Aí nós conseguimos aí rodar usando uma biblioteca ali pelo Rebeca ou até a própria base da planilha CETESB, né? Mas eu falando bastante, né? Acho que eu vou dar a palavra para o Otávio. Você não ficou só no stand, né? Você viu palestra também, né? Pô, Léo, vou te falar bem a verdade. Eu assisti palestra, mas que eu fiquei muito mais tempo no stand, mas felizmente ou infelizmente, Pois é. Rapaz, eu queria ter assistido muito mais do que eu consegui assistir. Não, mas aí, Otávio, o que você tem de destaque ali do que você, tudo bem, você pode não ter visto as palestras, mas se você conversou, as pessoas vêm falar para você, tal coisa, o que você considera um destaque ali? Não, eu acho que de destaque aí, acho que eu vou até separar os meus destaques de 2 formas, tá, Marcão? Acho que foi o forte da conferência, o que mais foi falado, qual eram os temas quentes,
E aí, assim, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, porque acho que o Léo e a Cris já apontaram ali, que acho que são os principais temas, né? Que inclusive eram os que mais tiveram trabalhos, né? Remediação termal, a parte também, né, dos hidrocarbonetos, sites complexos. Acho que esses foram ali os temas que mais apareceram, acho que tiveram mais trabalhos. Um destaque que eu queria falar, que foi de algumas das apresentações que eu assisti, que eu achei bem interessante, parte de remediação sustentável. Acho que foi uma sessão um pouco menor, não tinham tantos trabalhos, mas eu acho que é um tema muito quente também, que daqui a pouco acho que vai cada vez mais ser, também na linha do ESG, são duas coisas relativamente separadas, mas a questão da remediação sustentável eu acho que vai cada vez mais aparecer para a gente começar a fazer balanços do tipo, faz muito sentido ficar... quanto de energia a gente está gastando aqui, nos diversos tipos de técnicas de remediação, então faz muito sentido a gente ficar mantendo todos esses sistemas de bombeamento ativas, o termal, mas, poxa, o termal tem uma discussão que eu achei bem interessante, que foi comparando a termal, por exemplo, na Europa, que agora a gente vê a Europa completamente sem energia, né? Faltando gás, tendo todas as questões da Europa, e o termal aqui no Brasil, que em teoria vai consumir muito menos energia, não vai consumir menos energia, mas uma energia talvez mais barata ou mais limpa, que tem uma pegada mais sustentável. Então, entra aí toda uma discussão bem interessante que eu acho que cada vez mais vai ser fortalecida e tem que ser reforçada. Acho que com relação às apresentações e assim, aos temas quentes, eu acho que esse seria um ponto que eu levantaria. E também a questão das combinações de técnicas que a Cris falou. Também só comentando um pouquinho, porque eu apresentei sobre combinações de técnica, então eu sempre fico feliz de falar. Apresentei de novo sobre a combinação de ISCO com ISS. Eu sou super fã dessa combinação, especialmente para áreas altamente impactadas. Eu acho que aí a gente está falando de destruição de massa dos contaminantes, que são mais solúveis, que têm uma mobilidade maior, e aí conseguir fazer um encapsulamento, reduzir a mobilidade ainda mais daqueles compostos mais pesados. E aí também não precisar ficar carregando, ficar utilizando um excesso, né, de reagente para algo que não vai ter risco, para algo que não vai, até pensando depois em usos futuros, e às vezes até com relação à questão de toda a biota que está em volta, talvez seja uma decisão mais inteligente, talvez uma decisão mais sustentável. O outro ponto aí que eu ia comentar era a relação da combinação de técnicas. Sobre assistir as palestras, né? Assistir as apresentações. Acabei ficando mais voltado, acabando ficando mais focado, né, nas apresentações relacionadas à parte de remediação, especialmente utilizando reagentes. Então, a gente teve uma sessão de redução na quinta-feira, onde a gente teve 2 apresentações da Evonik, que foram bem interessantes, feitas pelo Alan. E depois tivemos 2 apresentações da Peroxina também Disco, uma é o que eu apresentei e outra quem apresentou foi o Brent, foi também bem interessante. Mas o ponto aí com relação a isso, de assistir as palestras, fiquei a tarde inteira da sexta-feira dentro da sessão que fui chefe de sessão. Então não tinha nem opção de assistir outra coisa, tem que ficar lá. Então, assim, foi bem interessante, foi uma experiência nova para mim, até estou comentando um pouquinho disso, porque toda a questão do processo de seleção de trabalhos, de conversa com outros chefes de sessão, né, o Hermano lá da Geoambiente, foi bem interessante. É um processo bem legal, eu acho que esse formato de você ter pares para poder fazer a seleção dos melhores trabalhos, eu acho que isso é fundamental aí durante o processo. E aí agora o meu outro highlight, que eu acho que é um tema que aí também, de novo, está muito ligado ao foco que a gente tem, mas eu acho que é interessante trazer aqui no podcast, comentar um pouquinho, porque está um pouco também ligado ali, até que o Léo falou, acho que foi um tema dentro da sessão da parte jurídica, a questão, acho que de registro, não sei se foi falado alguma coisa com relação ao registro dos produtos remediadores, mas algo que foi apresentado, infelizmente não foi durante a conferência em si, mas foi apresentado na abertura da conferência da ESAS, na segunda-feira, que foi lá no auditório da CETESB, foi feito para alguns convidados, basicamente quem eram os patrocinadores, né, da conferência. E teve uma apresentação durante essa abertura do pessoal do IBAMA. Até anotei aqui o nome da pessoa, é a Carolina Fiorillo. Eu acho que ela é uma gerente, eu não vou lembrar agora exatamente até peço desculpa, mas eu não lembro realmente qual que era a função dela. Ela estava com uma colega dela, que eu acho que é da coordenação de controle ambiental de substâncias e produtos, que é a coordenação que hoje cuida da parte do registro dos produtos remediadores. E o que ela trouxe de novidade, isso foi muito interessante, é que eles estão trabalhando, e acredito que isso vai acontecer em médio, curto prazo, a criação de uma nova coordenação dentro do IBAMA, única e exclusivamente pensando, já focada no gerenciamento de áreas contaminadas.
Então, hoje, essa coordenação que faz o registro dos produtos remediadores, eles cuidam de registros de outros produtos, que não são, assim, que muitas vezes não tem muito a ver com a parte de remediação. Daí mistura tudo e fica confuso, assim, né? Então, fica confuso. Então, assim, até a própria regulamentação, né, todo o arcabouço foi criado, inclusive a instrução normativa número 5, que é a que regula a questão do registro dos produtos, ela foi totalmente baseada, estou dizendo que ela foi adaptada dos defensivos agrícolas. Uhum. Então, tem coisa ali que não se encaixa muito bem para produto remediador. E, enfim, a notícia que elas trouxeram na segunda-feira foi que isso já foi entendido dentro do IBAMA, que estamos falando de assuntos diferentes, que eles vão criar essa nova coordenação, onde vai entrar a questão dos registros do IBAMA, mas agora com um foco muito mais entendido de quais são os objetivos e talvez alguns ajustes numa nova instrução normativa, já com a visão desse nosso modelo, desse nosso entendimento do GAC e da remediação de áreas contaminadas, e também algumas coisas adicionais que eu também achei bem interessante, né? Possivelmente vai ter um registro, né? Eles vão começar a ter, né, minimamente um cadastro das áreas contaminadas no âmbito nacional. Então, isso também é algo muito interessante que vai ajudar a começar a entender toda essa questão num âmbito não só mais regionalizado dentro dos órgãos ambientais estaduais, mas agora num âmbito nacional. Eu achei isso muito, muito interessante. E acho que é legal compartilhar, porque isso foi algo que a princípio não foi discutido lá dentro da conferência em si, né? Apesar de fazer parte. Que legal. Muito bom. Poxa vida, para quem não pôde assistir, vocês deram um panorama muito legal. Conta para nós, comparem para nós aí a Batel e a conferência da ESAS, principalmente na questão da qualidade técnica dos trabalhos. Claro, a Batel é maior, né? Então vocês já falaram aqui para a gente, tem, sei lá, pelo menos 4 vezes maior, mas vocês falaram naquela oportunidade que os trabalhos dos brasileiros lá tinham um nível parecido com os trabalhos dos estadunidenses, canadenses e tal. E os trabalhos aqui apresentados nessa conferência, mantêm o nível ou não? Como é que vocês conseguem comparar? Bom, dá para comparar. O que eu vejo, nível técnico também muito bom. Eu acho que a gente dispõe de um número menor de fornecedores. Então, eu acho que a gente realmente extrai leite de pedra. E ponto positivo, né? O que eu não lembro com quem que eu estava comentando, que me parece que muitas vezes o pessoal nos Estados Unidos inicia uma remediação sem nem ter uma investigação tão bem compreendida. Eu acho que esse é um conceito, e que veio, claro, de muitos cases de insucesso, né, que você teve aqui, lá fora, e a DD deu essa impulsionada. Eu acho que a gente está trabalhando melhor esse entendimento, né, das fontes, qual foi a fonte primária que gerou, como está a questão de fonte secundária. Eu acho que em termos de investigação a gente está entendendo melhor esse recado, essa necessidade. Com isso, claro, tem um super reflexo nas remediações. Eu vejo então que em termos assim de qualidade de trabalhos, porque a gente tem no Brasil, a gente está assim tete a tete, e acho que o número de temas, a diversidade de temas, talvez, tenha sido até melhor, na minha opinião, tá? Então, a gente já ter dado essa focada no ESG, claro, lá também tem a questão de sustentabilidade, mas eu vejo que aqui a gente conseguiu abranger muitos temas de uma forma muito satisfatória. Então, eu acho que guardadas as proporções, eu acho que não tem perda, assim. Nossa, perdi muito em não ter ido ao Batel e ter ido na conferência, eu acho que não, absolutamente não. E muito legal, de novo, o pessoal de fora apresentando o trabalho aqui. Então, mostra que assim, a forma com que a gente lida com GAC, com RAC, tem muita credibilidade lá fora. O pessoal não traz trabalho para cá à toa, não vai submeter uma inscrição, submeter aprovação, montar toda uma apresentação à toa. E a gente gerou debates muito bons, perguntas muito boas, muito proveitosas, né? Então todo mundo realmente querendo aprender, querendo entender. Essa é a minha humilde opinião. Muito bom, Cris. E eu complementando novamente, eu compartilho, né? Eu acho que a
cadeia de suprimentos é uma coisa muito diferente, né? A gente vê que lá a cadeia é mais reforçada, né? Mas em nível de qualidade técnica, em nível de profissional, de formação aí de profissionais aqui, tem muita pessoa jovem aí apresentando e com uma boa formação já, né? Lá no Batam, pelo menos que eu percebi, eram sempre a maior parte já pessoas mais sêniores, né? E aqui já não, tinha uma diversidade maior. Você vê as pessoas, né? Elas já desde cedo aí tendo uma boa formação. Eu acho que a gente está conseguindo aí fomentar o conhecimento para as pessoas aí, colocando na prática, e também, né, o Senac, acho que a USP, com os cursos, com os treinamentos. Eu acho que isso daí está dando casca aí para os profissionais no Brasil, né? Você vê a alta qualidade técnica aí, não dá para fugir, né? O trabalho que foi feito aí pelo Rodrigo, por você aí no Senac, poxa, isso daí é muito importante, né? Eu não sei se seria o mesmo mercado sem isso. Pô, obrigado. E não é puxa-saquismo, não, é verdade. Outro ponto que eu achei assim que faz a diferença, né, que para mim foi muito relevante, que eu não imaginava, é a quantidade de pessoas de outros estados vendo São Paulo, né, como uma referência e buscando esse tanto de órgãos ambientais. Recebi, né, uma lista de participantes. Acho que os patrocinadores tiveram acesso a essa lista, né? Então você vê pessoas e até mesmo no evento conversando, né, de diversos estados. E eu acho que o Brasil, muito provavelmente pela industrialização, por ser industrialização e também pela quantidade de água subterrânea que a gente tem aqui, ele acaba se tornando uma potência mundial em GAC, né, no gerenciamento e remediação de áreas contaminadas. Juntamente com outros países aí, a gente está vendo, assim, pelo menos observando de longe, né? Pode ser um erro que eu vou falar agora, mas eu acho que a gente está até, inclusive, à frente de diversos países de primeiro mundo hoje, né? Países europeus aí, acho que a gente está à frente aí de muitos países aí com até um potencial maior aí que nós. Então, foi a visão que eu tive da comparação, né? Obviamente que os Estados Unidos ainda, né, e por muito tempo, acho que ele vai continuar sendo aí a referência à Meca, né? Mas não estamos, assim, anos-luz de distância. Acho que a gente está batendo de frente aí em qualidade técnica, em nível de trabalho, né? Fala aí, Otávio. Vamos lá, pessoal. Acho que na última que a gente teve do Batel, eu também no final dei uma polemizada, assim, um pouco. Não que eu vou polemizar aqui, porque eu vou discordar concordando com vocês. Eu acho que, assim, a gente teve uma quantidade enorme de trabalhos muito bons. E aí acho que a gente tem que relativizar algumas coisas. Porque eu fiquei pensando no que a gente está aqui discutindo, no que a gente está conversando. Muito provavelmente os trabalhos daqui do Brasil que foram ser apresentados no Batel eram os melhores trabalhos que a gente tinha aqui no Brasil para serem apresentados. Então, isso também, lá, a gente chega lá levando o que a gente tem de melhor. Sim, é isso aí. Leva a seleção brasileira para a Copa. Aqui nós estamos vendo o campeonato brasileiro. A seleção brasileira certo? para lá, né? Então, assim, a minha percepção com relação a isso está relativa a isso. Pensando no lá e comparando com aqui, eu vejo que lá também o mercado é muito grande. E a gente falou isso lá na nossa outra conversa. Tinha de tudo dos trabalhos deles. Tinham trabalhos muito bons e tinha uns trabalhos que não eram tão bons assim, né? Podiam ter umas coisinhas ali a mais. Sempre tem as condições específicas de cada site, de cada cliente, que muitas vezes permite uma determinada condição. É muito difícil a gente ficar julgando se aquilo é bom ou ruim, mas é avaliar dentro daquilo que está sendo mostrado, que dentro do conhecimento que se tem hoje, e há, de repente, um detalhamento maior que pode ser feito, tem ali uma forma de interpretação que pode ser feita diferente. Isso posto, eu penso que isso aconteceu aqui no Brasil em uma escala talvez um pouco menor. Lá tinham muitos trabalhos. Aqui nós tínhamos, comparativamente, menos trabalhos. Tinham trabalhos muito bons e tinham trabalhos também que não eram tão bons assim. Claro, falar isso fica até não querendo de maneira nenhuma criticar ou desprestigiar ou nada disso. É só, eu acho que assim, a gente tem que ver que tem diferentes trabalhos. Claro. De excelente qualidade. Às vezes tem trabalhos que não são tão, né, no mesmo nível. Esse era um ponto que eu queria trazer, que assim, acho que é importante a gente ver que em todos os lugares vai ter ali uma divisão, né, entre uns trabalhos de excelência e talvez trabalhos que possam, de repente, ter ali alguns ajustes, algumas questões que possam ser, de repente, repensadas. E acho que aí a questão de você ter mais trabalhos faz com que a seleção dos melhores trabalhos
apareçam para as apresentações orais. E aí eu estou trazendo um pouco isso, porque também como eu fui chefe de sessão... Isso, explica para nós, Otávio, como é que o trabalho é escolhido para ser apresentado oralmente ou não? Então, a escolha é feita pelos chefes de sessão. Certo. Normalmente você tem 2 chefes de sessão. A gente recebe os trabalhos, esses trabalhos são lidos, e aí, porque depende muito, Marcão, porque assim, os chefes de sessão, as sessões, na verdade, elas podem ser divididas de diversas maneiras, como vocês viram. Haviam muitas sessões onde havia, às vezes, a apresentação de uma pessoa mais ilustre, às vezes daqui do Brasil, às vezes de fora, para trazer um tema, para fazer uma palestra um pouco maior, específica sobre o tema. Às vezes tinham mesas redondas para o pessoal, né, quem foram os apresentadores debaterem sobre o assunto. Às vezes são só as apresentações técnicas mesmo, muito mais focadas. Tudo isso é discutido e decidido pelos chefes de sessão para formar da maneira que entende. Cada um tem uma certa autonomia para fazer, assim. O chefe da sessão tem essa autonomia. Tem. Os chefes de sessão têm essa autonomia para poder decidir como eles querem fazer as sessões deles, né? A seleção dos trabalhos acaba sendo, muitas vezes, em comum acordo, às vezes não em comum acordo. De maneira geral, a impressão que eu tenho é que a maior parte é feita em comum acordo. Então, chega-se a... Todo mundo lê, né, os resumos que são enviados e seleciona os trabalhos que são mais adequados. Lógico, todo mundo quer prestigiar o maior número de trabalhos possíveis. Mas muitas vezes a ideia também é fazer a seleção de algo que entenda-se que seja mais adequado, até porque você não tem espaços, você não tem tempo para todo mundo. Então, por isso que a gente via em algumas, na divisão ali do programa, não era todo mundo exatamente com o mesmo número. Você tinha, por exemplo, a gente falou bastante aqui de algumas sessões específicas, como, por exemplo, a Termal, sites complexos, eles tinham muito mais trabalhos. Então, eles também ficaram um pouquinho maior. Então, assim, tem essas adequações. Então, enfim, eu acabei explicando aqui um pouquinho de como é feito, né, a seleção dos trabalhos e como é feita a divisão. Mas é isso, acho que o recado que eu queria passar é mais para a submissão de um número maior de trabalhos. Quanto mais trabalhos a gente tiver, mais a gente pode discutir, e aí um foco que eu gosto, eu às vezes tento trazer esse tipo de sugestão, e até quando a gente consegue trazer, mas esse é o trabalho mais difícil que tem de pessoal querer apresentar, é o famoso Lessons Learned lá, as lições aprendidas. Todo mundo gosta de apresentar o que dá certo, né? Sim, pois é. Tem que apresentar. E muitas vezes é super interessante a gente seguir por essa rota também, porque também é um aprendizado, eu acho que tem uma maturação no mercado quando a gente começa a discutir as coisas que, a princípio, não dão tão certo. Comercialmente isso é muito complexo, mas eu também acho que pode ser bem trabalhado, porque assim, pode ser muito pensado em questões de turnaround, né? Como você reverteu aquela situação, então a gente tentou algo num determinado formato, não deu, depois a gente encontrou uma solução que acabou dando certo. Então eu acho que esse tipo de formato também de lições aprendidas nos trabalhos, praticamente a gente não tem, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que eu não vi nenhum, mas eu acho super interessante, porque é por aí que a gente vai desenvolvendo, né, o conhecimento. Não é porque a resposta não é a que você queria, que ela não é uma resposta que você não possa tirar algo dali, né? Isso é bem interessante também, a gente teve lá uma sessão de estudos de bancada, isso também é muito verdade dentro de ensaios de bancada. Então, assim, às vezes não é o que você quer, mas é o que é. E aí a resposta não importa, assim, ela é um fato de realidade. O que você faz com aquele fato de realidade é que é importante. Sim. Enfim, acho que até saí do tema, né? Mas não, enfim. É isso aí, tá não, mas você tocou num ponto importante, porque há muitos anos eu apresentei um caso de Lessons Learned, e foi o caso que o pessoal mais veio comentar comigo. Tipo, nossa, isso aconteceu comigo também, tal. A gente ainda tem a visão de que vou colocar entre aspas, um insucesso de alguma coisa, desprestigia, né? A gente ainda tem, principalmente no Brasil, acho que nos Estados Unidos eles já lidam melhor com isso. Eu acho que eles já têm um pouco mais embutido esse viés do conhecimento, pelo conhecimento e o que você agrega depois disso, né? Teve um trabalho que me marcou muito, se eu não me engano, foi na de 2019. Ele teve, claro, o sucesso ali aplicado, mas eu lembro que o trabalho trouxe essas diferenças de bancada, piloto, full scale,
com todas as tais de lições aprendidas, justamente porque uma coisa é a bancada, ele indicou uma coisa, no piloto não foi bem aquilo, o que teve que ser melhorado, ajustado, e então no full scale, que está tratando, claro, uma escala ainda maior, com mais heterogeneidades, enfim. Aí, claro, né, no fim houve o objetivo foi alcançado, mas ele contou todas essas etapas e percalços que aconteceram aí no meio do caminho, mas eu também gosto de lessons learned, mas a gente ainda precisa mudar um pouco essa cultura. E quais são os lessons learned da conferência, pessoal? O que vocês acham que pode melhorar para as próximas aí? Bom, eu fui como espectadora, né? Então eu acho que eu não participei assim dos bastidores, acho que os meninos têm aí mais contribuições a fazer, né? Eu acho que como lições aprendidas, eu acho que o evento ele tem crescido, né? Acho que tem ganhado uma proporção. Por exemplo, algumas questões de som, assim, né? Questão de estrutura, você via algumas questões, né? O computador pifava. Que travar. A gente tem que falar a verdade, Sim, né, gente? Que aconteceu, né? Nós vimos isso, né? A seleção melhor das salas. Não saiu o episódio ainda, mas eu já gravei, né? E vocês não ouviram ainda com o pessoal da Saudi, que é exatamente isso daí. O grande problema que eles se queixaram foi isso aí. Infelizmente, a culpa é do Senac. Mas não minha, não tenho nada a ver com isso. Exato. Mas, eu entendo as dificuldades de uma empresa. A minha companheira, a minha esposa, ela trabalha com eventos, né? Trabalha com eventos na área de medicina. E lá são eventos mundiais, eventos bem... Né? E ela relata as dificuldades, né? E que se enfrenta, né? Então, muitas vezes você vai você trabalha com subcontratados, com a estrutura local, com o que você tem, né, ali para gerenciar aquele evento, né? É a mesma dificuldade que a gente lida nos projetos. Muitas vezes a gente trabalha com o que a gente tem. Mas eu acho que isso tem que ser pensado para os próximos, né? Repensado. Por exemplo, tinha uma sala que nós estávamos coordenando a sessão de arte. Ela tinha aula à noite, estava tendo aula à noite. Então ela tinha que ser preparada por eles, pessoal, coitado do pessoal que estava trabalhando, acordando, madrugando, para preparar a sala para ter as apresentações no dia seguinte. E é óbvio que aí você tem que fazer o link com o pessoal de fora, que ia fazer a apresentação virtual. Você tem aí o microfone não funciona. Aí, obviamente, muitas vezes uma sessão é interessante, a sala não foi dimensionada para ter número de pessoas. Por exemplo, todo mundo queria ouvir o André na CETESB, na sessão de análise de risco, aí as pessoas ficavam na porta, entendeu? Aí não conseguiam entrar. Então, assim, acho que é óbvio que tudo isso é muito fácil você falar do trabalho depois que ocorreu, né? A gente entende as dificuldades da Saudi aí, do pessoal da organização, mas são lições aprendidas, como melhorar isso para a próxima, né? No Batel, inclusive, a gente via salas também que estavam cheias, lotadas e tudo mais. Isso acontece, mas solução a gente tem que pensar, né? E eu acho que o pessoal aí, a ESAS e da qual a CPE também faz parte, né, nós temos que fomentar aí discussões dentro ali do âmbito da diretoria até para avaliar como fazer o evento melhorar, porque foi um evento excelente. Você pegar aí dando uma nota, daria uma nota aí de 9,5, faltando esse meio só para dar essa caprichada aí maior nessa questão da estrutura mesmo, né? Talvez conversar com o Senac, ter alguma reunião aí para alinhar melhor essa questão, não sei exatamente como, mas fica aí um ponto de melhoria, né? Para tirar o 10 aí, né? Marcão, acho que assim, estou até curioso para escutar o próximo podcast, porque eu vou estar falando depois do pessoal do Saudi sobre algo que eles provavelmente já estão falando. Então, assim, imagino que eles também devem ter bem enxergado. Eu conversei com o Alex Day também, quando terminou, e ele até comentou algumas coisinhas e tal. Inclusive, até sabia de algumas questões relativas ao Senac, né? O Senac tem ali algumas limitações com relação à alteração, com relação à estrutura, com relação ao equipamento. Então, assim, tem algumas questões que limitavam também o quanto eles conseguiam mexer.
E aí acho que um ponto também importante comentar a gente teve uma primeira conferência lá dentro do Senac que foi um sucesso. Sim. E que teve algumas questões parecidas com o que aconteceu desse ano. Sim. Já se sabiam dessas questões. E até por conta da pandemia e por conta de toda uma situação específica dessa volta, né, desse retorno e do planejamento da conferência durante esse retorno da pandemia, muitas coisas foram ponderadas para se tentar fazer algo parecido com o que ocorreu em 2019, que foi um sucesso, que foi uma conferência que te apresentou, sim, que todo mundo elogiou e que acho que a parte técnica, ninguém achou ruim da parte técnica, técnica das apresentações, das palestras, de como foi a conferência. Teve algumas questões de estrutura. Mas na dúvida do incerto, acho que se optou por trabalhar e se repetir o que tinha feito em 2019, que já tinha sido acho que como a conferência, né, pela a parte principal, pelo core dela, pelo que a gente foi lá para fazer, foi muito boa. Então eu entendo que foi essa que foi a decisão que foi tomada à época, que entendo que foi uma decisão acertada. Mas, de novo, tem os lessons learned, que acho que assim, todo mundo sabe, todo mundo que foi sabe. Tem lá as questões das diferenças de tamanho de sala, né? Diferença da sala A, lá, que é o auditório, para a sala D, assim, gente, não dá, é incomparável, assim, né? As questões que também já foi discutido outras vezes, de não ter estrutura para a parte de alimentação. Então, a alimentação é meio um negócio meio, né? Não é tão adequado, e de novo é por conta da estrutura do Senac, eles não conseguem colocar um buffet lá dentro, não conseguem colocar uma estrutura de cozinha para poder servir a turma. Enfim, eu acho que é algo para ser apreendido e também ponderado, né? Também seria fácil a gente virar e falar, não, então vamos alugar, sei lá, um super centro de convenções, fazer tá, e aí, quem paga essa brincadeira? De novo, a gente tem que ponderar também custos aí para que seja algo que também seja acessível às pessoas. Então, não só isso, né? O Senac assim, infelizmente tem esses problemas, mas o Senac é um centro do GAC, né? Perderia um pouco saindo dali, né? Mas precisa além de tudo isso, né, Marcão? Até não estava nem pensando nisso, mas além de tudo, a gente está, tipo, as duas coisas juntas, né? Não é só nem o Senac lá de Santo Amaro, é o coração ali, né? Da onde está saindo, né? Os profissionais do GAC. Tem isso também, poxa. Eu tenho só uma colocação. Eu acho que eles colocaram, acho que os pontos que mais, entre aspas, doeram em todo mundo. Mas o que eu vejo, eu concordo com a nota do Léo, também daria a mesma nota. O que eu vejo, assim, não existe o evento perfeito, né? Não tem como pensar algo nesse sentido. E o que eu vejo, assim, as dificuldades que aconteceram, acho que, de repente, o que causou um pouco mais de bagunça foi a questão da sala D, porque levou a um certo atraso, e aí teve que se correr com algumas apresentações para conseguir encaixar os horários, porque não tem jeito, são apresentações simultâneas. Então, eu saio da apresentação que começou 8h30, saio quase 9, quero ir lá chegar na sala às 9, eu chego, tá começando a apresentação das 8. Então, acho que dá alguma confusão nesse sentido. Mas, de forma geral, eu acho que não chegou nada, né, do que se viu aí como possíveis falhas, chegou a ser o ponto de eu dizer, nossa, não participaria de outro evento. Não foi nada grave, né? Eu acho que, claro, sempre vai se tentar melhorar ao longo dos anos, ver a questão de salas. Eu, por exemplo, não consegui participar da do André de avaliação de risco, porque a sala estava lotada, todo mundo saindo, eu não consegui nem entrar. Mas eu vejo que faz parte também, ao mesmo tempo que tinha apresentação lotada na mesma sessão, tinha apresentação que você sentava confortavelmente. Então, acho que é uma coisa difícil de equalizar e de prever, né? O que vai bombar, o que não vai, né? E também a falta de proporção, e não tem jeito, é algo da própria estrutura. Não sei se teria uma outra sala ali numa próxima edição, mas o que eu acho que é positivo é que foi organizado, eu acho que todo mundo correu muito para conseguir organizar tudo e não houve nenhum ponto de melhoria que fosse crítico, né? A ponto das pessoas se sentirem tão mal. Isso é um grande mérito, né? Ainda mais, a gente está mais ou menos aí saindo de uma pandemia, então as coisas ainda estão um pouco bagunçadas no cenário geral. Conseguir promover uma organização
merece todo o mérito aí, né? Os organizadores é o pessoal que estava aí no backstage, né? Sim. O pessoal aprovando os trabalhos de última hora, a gente até comentou, né? Prorrogações. Eu acho que isso bagunçou a vida aí dos chefes de sessão de uma forma que eles ficaram sem dormir algumas noites aí. Deve dificultar o planejamento, porque se você recebe trabalhos na última hora, você não sabe qual sessão vai ser maior, qual sessão vai ser menor. Isso deve dificultar, imagino. Demais. Uma questão importante, só para finalizar esse tópico, é que o operador lá de som, ele falou, eu comentei, nossa, tem muita gente, né? Ele falou assim, eu nunca vi uma área, né, um setor, um evento, que as pessoas se interessam tanto pelas palestras. Ele falou, meu, todas as palestras estão lotadas, todo mundo participando, a gente nunca viu isso. Normalmente o pessoal fica ali fazendo, né, nos estandes, né, tal. Não tem tanto interesse pelo conteúdo em si, né, que está sendo apresentado. E eu achei isso muito os nerds interessante. E a gente conseguiu gerenciar, né? A curiosidade com as palestras, com a saudade de conversar com todo mundo. Acho que todo mundo gerenciou isso bem, né? Mas um outro ponto que talvez a gente possa prestar atenção, vocês não acham que é um pouco excludente a conferência? Assim, quem foram 1.000 pessoas, beleza, os órgãos ambientais receberam o ingresso gratuito com razão, né? É para ser assim. Os clientes provavelmente também, né? O cliente final. No nosso mercado, quem vai para lá os caras mais graduados da consultoria, e o peão não consegue ir. O peão só vai se, por acaso, ele ganha ou do Senac ou da própria ESAS e tal. Vocês não acham que falta o pessoalzão, o trabalhador do dia a dia lá na conferência? Tem alguma solução para isso? Olha, fazendo assim um paralelo com o Batel, por exemplo, eles têm algumas faixas de preço diferenciadas, mas, por exemplo, se você é da consultoria, é aquele X, ponto. Né? Então, ou você como pessoa se organiza financeiramente para tentar participar, ou você dá a sorte, né, da empresa conseguir te comprar. Eu não sei, sinceramente, com o pessoal da organização, não sei muito como viabilizar. O que eu vi é que tinha, palestras online, não sei se um formato híbrido, talvez, pudesse na forma online oferecer algo mais acessível, mas o que eu vejo é que os custos do evento da organização envolvem, né, montantes aí muito significativos. Eu acho que é um ponto interessantíssimo para se pensar, né, como viabilizar uma maior participação aí. Dos peão, né, porque os chefes estão indo, tá tudo bem. Como representante de uma consultoria ambiental, né, que inclusive chefiou sessão, né, lá, o que a gente colocou ali, né, as pessoas que se propuseram a apresentar mandar um trabalho e tal, nós prontificamos a viabilizar a ida, né. Obviamente que você não consegue parar por 3 dias, nem eu mesmo fiquei lá por 3 dias, né, acho que ninguém da empresa e de colegas também que eu conversei de outras empresas também, né, separa tudo para o evento, é muito complicado, né, a empresa todas as operações, todos os projetos, a gente consegue falar para um cliente, né, olha, a gente vai parar as atividades aqui porque vai ter um evento, é muito difícil, inclusive até para eventos internos, muitas vezes fica complicado, mas a nossa abordagem foi essa, a pessoa, ela submeteu algum trabalho para valorizar aquilo, né? Nós bancamos ali a inscrição dela, né? Mas de fato, né? A gente vê, eu também de outras consultorias verifiquei, por exemplo, colegas que a empresa conseguiu viabilizar a ida de mais pessoas, inclusive de base, né? E eu fiquei bastante feliz. Teve ali alguns fornecedores que eu trato dia a dia com o pessoal, né? Aí é a pessoa que cuida de faturamento, a pessoa que faz o trabalho operacional mesmo, né? E eu fiquei super feliz de conhecer essas pessoas, né? Então, assim, tinha algumas consultorias, algumas empresas de fornecedores para o mercado que conseguiram ali promover a ida de uma cadeia maior ali, tanto da operação quanto gestores, né? Então, assim, eu acho que as empresas, elas têm que fazer um esforço, né? De valorizar quem manda trabalho, independente de qual é o nível, né?
ela reconhecer isso. Poxa, abra internamente uma possibilidade, um processo, conversando com o pessoal da Reconditec, né? Do Batel, inclusive. Eles falaram, né? O pessoal nós abrimos pro Batel. A possibilidade de quem mandasse trabalho, a gente bancaria tudo. E eles falaram que a aderência não foi tão grande. Então, eu acho que vale um pouco também das pessoas, né? Acho que das empresas, elas fazem, eu acho que tem que fazer a parte delas, né? De viabilizar, mas as pessoas também têm que ter o interesse de ir lá atrás, mandar o trabalho, submeter. Eu acho que muitas das empresas apoiariam essa questão de fomentar a participação do quadro, mas é óbvio que nem sempre é possível, então a caso já é uma forma aí uma ideia para reduzir, né, essa questão, né, do pessoal da operação também participar, né, que está mais no operacional aí do evento, né, ter essa oportunidade. Então submetam, né, metam as caras, dá aquela cobrada no chefe, né, fala, tô mandando aqui o trabalho, foi selecionado, e aí não dá, né, é assim que as coisas funcionam, né, não tem jeito. Eu acho que só um comentário final ainda relacionado a isso, Marcão. Salvo engano, eu acho que quem fosse apresentar trabalho tinha desconto na inscrição. Não tinha, sim, é verdade. Então, assim, acho que esse é uma forma de tentar fomentar isso, né? E acho que o envio de trabalho e também tentar reduzir um pouco de custo, né, para a participação. Mas realmente é uma questão complexa, né? Também acho que a conferência tem que pensar também que tem a relação de custos dela, tem toda ali uma questão que tá envolvida. Acho que a gente fomentar, trazer mais trabalho, trazer mais pessoas interessadas é sempre muito interessante. Aí, talvez avaliar alguma outra forma. A questão da apresentação online, eu acho que tem aí toda uma complexidade também com relação a abrir A gente sabe que o pessoal também gosta de dar jeito, né? Então, você faz uma inscrição e quem que vai ver essa uma inscrição? Você vai ver, tem 20 pessoas. É verdade. Aí, se você for pensar, isso começa, de certa maneira, canibalizar. Exatamente. Canibalizar. O evento, isso não é interessante. Então, assim, eu acho que não é longe de ser o ideal. Eu acho que... E até o evento, né? É lógico, há situações onde as pessoas estão longe, não conseguem participar. Eu acho que essa questão até para poder ter a participação, por exemplo, eu acho muito interessante essa questão de ter liberado a questão de fazer participação online para apresentações internacionais, participantes internacionais. Isso é muito legal, porque isso eleva o nível da conferência. Sim. E aí, de certa maneira, também toda a questão da gente ter a tradução simultânea também é uma forma da gente conseguir tornar a conferência mais acessível a um número maior de pessoas. Então, assim, acho que tem uma série de coisas que são realizadas com o intuito de trazer mais pessoas para dentro, né, de tornar mais plural o evento. Mas acho que também tem que pensar, assim, o evento também tem que pensar como se estruturar. Sim. E acho que tem aí algumas questões que são talvez um pouco mais difíceis de serem equacionadas. Um ponto que eu lembrei aqui, tá? É que tinha na última edição e não teve nessa, que acabou também, eu acho que dificultando, né? São as inscrições por dia. Então, assim, nem todo mundo tem a disponibilidade de ir aos 3 dias. Certo. Então, se você consegue inscrever, por exemplo, um colaborador em cada dia, tal, você tem uma possibilidade, né, de ampliar o número de pessoas que vão ter acesso ao evento. Então, aí fica uma dica, né, para os organizadores do próximo, de pensar direitinho sobre isso, né? Porque eu acho que isso vai ampliar ali o leque da diversidade de pessoas ali, né? Deixando um valor aí mais acessível. A pessoa seleciona ali um dia que ela quer ir, que é o tema que ela quer ver na programação, né? E se inscreve. Acho que até ficaria interessante, né? E indo para o fim aqui, vocês disseram que ir para a Batel seria a Meca, né? A gente teria que ir pelo menos uma vez na vida, né? Se possível, né? A gente ir para a Meca. E como é que é a conferência da ESAS aqui para a gente? A nossa Meca Tupiniquim. Nosso santuário de Nossa Senhora da Aparecida, talvez. Tá valendo. Assim, mais acessível, com certeza, com trabalhos muito bons. Eu acho que vamos tentar todos pelo menos uma vez na conferência. Nós já estamos no mercado há um certo tempo, todos nós aqui, né?
mas o sentido da pergunta é assim, a pessoa que tem menos tempo de mercado que a gente, ela tem um salto, eu acho que sim, mas o que vocês acham? Tem um salto grande conseguindo ir na conferência, acompanhando não só as palestras em si, mas esses bate-papos aqui, vocês acham que isso é um ganho bem grande para o profissional? Eu vejo que sim, com certeza, porque por mais que você trabalhe em uma dada consultoria, você não produz trabalhos tão diversos quanto o que você tem oportunidade, né, de ver na conferência. Então, com certeza, sempre existe um ganho muito importante. Isso eu não tenho a menor dúvida. E eu acho que também, aí complementando, é a questão do networking, né, que você faz. Você vai conhecer muita gente e, né, vai poder parar ali nos stands, vai conversar, vai bater um papo, né? E isso é legal, porque você amplia a sua possibilidade, né? Nunca nós vamos saber, né, ter o conhecimento de tudo, mas é muito importante a gente saber quem são as pessoas que vão nos ajudar na nossa jornada como consultores ambientais, né? Independente de qual empresa que a gente tiver. Então, é sempre legal, né? Sobre oxidação química, eu vou falar com o Otávio, né? Sobre vapores, a P, a Maluf, né, a investigação, falar com o Marcão. Então você começa a ter ali conhecimento, conhecer um pouquinho do nosso mercado, né, as pessoas. Sim. E as pessoas começarem a te conhecer é importante. Eu acho que fazer esse networking também, além dos trabalhos, né, eu acho que é fundamental. Acho que um ponto aí que os dois comentaram, e acho que é bem isso, acho que encurta caminhos, né, Marcão? Talvez acho que para alguém que está começando ou alguma situação específica, lá você vai conseguir enxergar diversas, e vai ter um acesso relativamente fácil, bem facilitado, a diversos agentes, né, dentro da cadeia do GAC. Então você consegue conhecer um pouquinho tanto do que está sendo realizado através das palestras, como dos fornecedores, como das consultorias, porque, de novo, acho que a gente tinha muitas consultorias ali com patrocinadores, com stands, o que são o foco de cada uma delas. Então, assim, as próprias consultorias têm muitas vezes enfoques diferentes. Então, eu acho que isso consegue, assim, acelera um conhecimento ali com relação tanto à parte técnica como a relação de mercado também. Então, eu acho que é algo bem interessante. Lógico, quando você já tem mais tempo, você revê muitos amigos, você já conhece, você já tem um conhecimento, né, ali passado já adquirido, mas acho que para quem está começando é uma forma bem interessante de entender o panorama de uma maneira um pouco mais abrangente. Qual foi a primeira que vocês foram, o primeiro evento, assim? Eu me lembro de ter ido no seminário do Instituto Ecos em 2004. Eu estou tentando lembrar aqui, Marcão, mas eu acho que foi um ABAS... O meu acho que foi um ABAS também. Também, agora estou lembrando se é 11 ou 12, e aí no ano seguinte foi no Ecos, eu não lembro, mas foi um pouco foi depois. Foi uma coisa lá para 2009, daí eu fui no da SBPC. O primeiro CIMAS foi 2009 e o segundo 2011. Eu fui 11 o primeiro. De áreas contaminadas, eu acho que talvez tenha sido o Ecos. Eu me lembro do ENEC, Encontro Nacional de Estudantes de Química. Aí também. Não é voltado para o GAC, né? Mas é bons tempos. Sim, imagino. Bom, é isso aí, pessoal. Pô, muito obrigado. Fala aí, Otávio. Não, que o Léo falou disso daí do encontro. Posso que naquele encontro lá tinha festa também. Esse ano que parece que teve umas festas boas também aí, pelo que eu ouvi uns boatos aí. Ouvi falar também que sim, né? Mas é importante. Sim. Mas, Marcão, tudo bem, não teve, mas teve uma cervejinha ali no final que foi muito bacana. Sim. Senta lá com os amigos, bate um papo. Outra coisa que eu achei que foi... teve na última edição, nessa edição também teve. Eu acho que esse momento de descontração com os amigos ali para bater um papo, lógico, sem excessos, mas é sempre muito bom. Acho que aproxima bastante as pessoas. É gostoso também. Ainda mais depois de 3 anos trancado. Né? Sim. Acho que é fundamental. Bom, é isso aí. Obrigado mais uma vez por terem compartilhado as experiências com vocês, com a gente, né? Vocês terem compartilhado as experiências com a gente. E é isso, agora o podcast é de vocês. Podem falar o que vocês quiserem aí. Bom,
Gostoso a gente se reunir de novo, faltou o Matheus, mas muito boa essa reunião, sempre um papo, a gente nem percebe a hora passar, né? Pontuar, eu acho que as nossas impressões devem ter sido as impressões gerais aí da conferência, né? O quanto todo mundo ganhou com o evento, seja para a área de GAC no Brasil, para a nossa projeção internacional também, para a disseminação de conhecimento aqui dentro, o nivelamento de conhecimento, né, de todo mundo, entre os estados, foi uma troca muito boa. E eu estou muito feliz de estar aqui, né, morro de vergonha, mas estou por aqui participando do podcast, acho que o Marcão sempre na missão, né, de nivelar e elevar o nível. Vamos tentar. De todos nós aí, né, todos nós do mercado. Então, agradeço, Marcão, o convite, agradeço o Otávio, Léo, nossos companheiros todos aí de podcast. E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Legal. Então, Marcão, na verdade, primeiro a terceira oportunidade, né? E aí a gente já pode pedir música. É verdade, isso aí. Mas brincadeiras à parte, né? Queria agradecer também a você, né, pela oportunidade, a Cris e ao Otávio, né? Novamente aí por compartilhar algumas horinhas aí, uma horinha aí para a gente trocar uma ideia, né? Acho que para mim é sempre enriquecedor e estou aí à disposição, né? A ordem aí para quando você aí chamar para bater um papo, né? E fomentar discussões e fazer esse trabalho, né? Ajudar você a fazer esse trabalho que eu acho que é muito importante, que é a divulgação científica da nossa área, que para mim eu acho que esse ponto é fundamental para a gente fomentar aí, crescer cada vez mais o GAC no Brasil, no estado de São Paulo, no mundo, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Legal. Valeu, Leonardo. Otávio, coube a você novamente a missão de encerrar aqui o nosso podcast. Caramba, é muita responsabilidade, hein, Marcão? Que é isso. Mas, de novo, acho que nem a Cris e o Léo falaram, acho que é só agradecer primeiro, né, a oportunidade de poder falar aqui um pouquinho com vocês, que estão aqui próximos, mas, né, isso aqui se expande e chega a muitas pessoas dentro, né, do nosso setor, então eu acho isso muito legal, acho que esse trabalho, tanto de divulgação científica que você faz, de aulas, né, vamos no limite, a gente tem aqui essas nossas discussões dentro do GAC, dentro do seu podcast sobre gerenciamento de áreas contaminadas, que é muito interessante, conhecer as histórias das pessoas, tudo que essas pessoas podem trazer, né, para o setor e que enriquecem o setor, até as suas apresentações, os seus podcasts que são mais técnicos, que são mais pontuais. E eu acho que esse trabalho é um trabalho incrível de trazer mais conteúdo e mais conhecimento às pessoas. Eu fico muito feliz e fico muito honrado de ser convidado aqui a compartilhar um pouquinho. Acho que o trabalho no Senac, a gente falou bastante sobre isso, até porque a conferência foi lá também, é um trabalho incrível. Eu acho que é um trabalho excepcional que é feito lá por você, pelo Rodrigo. Acho que é incrível. Acho que boa parte da gente conseguir ter o sucesso, talvez dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, vem do que o Senac e as outras instituições de ensino aí que já são pontuais e assim, pontuais eu digo, focadas no gerenciamento de áreas contaminadas, conseguem elevar o nível do profissional, né, para a gente conseguir, que já muitas vezes tem profissionais extremamente qualificados. Eu acho que eu falei isso em algum outro podcast ou em alguma outra conversa que a gente teve, o qual eu acho incrível que dentro do nosso setor, a valorização que a gente tem das pessoas que vão para a academia e se dedicam a estudar. Isso não necessariamente acontece em todos os setores. Assim, a gente tem uma quantidade enorme e super bem valorizados dos nossos autores. Isso não necessariamente acontece em todo o setor. Sim, sim. E eu acho isso incrível. E, enfim, eu saí um pouquinho do tema só para comentar novamente isso, porque realmente eu acho isso incrível. Enfim, acho que o ponto acho que a conferência é mais um ponto relacionado a isso, né? A conferência, acho que esse trabalho que você faz através dos seus podcasts, né?
as questões dos cursos, todo esse ambiente é muito interessante. E acho que um último que vale também comentar e que também é muito interessante, acho que é muito importante, eu acho que é a ESAS também, né? Que está patrocinando conjuntamente a conferência, né? A conferência é da ESAS. Sim. E o quanto ela também está fomentando, junto do SENAC e junto de outros formatos, o desenvolvimento de profissionais e o desenvolvimento do nosso mercado. Eu aqui até tiro um pouquinho o chapéu, coloco um pouquinho o chapéu aqui da ESAS nesse sentido. Eu acho que a associação tem que ter essa finalidade, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte da associação nesse sentido, de fomentar o nosso mercado, de ter cada vez mais, expandir o nosso mercado, expandir para um maior número de profissionais numa qualidade cada vez melhor, para que a gente consiga, enfim, resolver as questões que são questões extremamente importantes dentro do nosso contexto social, né? A gente tem áreas degradadas que podem virar áreas, né, que podem ser habitadas, a gente tem um déficit habitacional, enfim, eu não quero estender demais, porque já virou um discurso isso daqui, mas eu agradeço muito, Marcão, eu fico muito feliz de ter participado, e muito, muito bacana mesmo, e enfim, era isso. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Gostaria mais uma vez de agradecer a Cris, ao Léo e ao Otávio, e também ao Matheus, que queria participar, mas infelizmente ele não conseguiu nessa oportunidade. Mas os 3 que vieram aqui representaram bem aquele grupo que foi lá na Batelli, e agora falando da conferência ESA sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Vocês ouviram aqui sobre a qualidade técnica dos trabalhos, ouviram eles falando dos pontos positivos e também das lições aprendidas da conferência, mas devem ter percebido o destaque que eles deram para as tendências atuais e futuras do nosso mercado. Recomendo que vocês ouçam novamente com atenção tudo o que eles falaram, a questão do IBAMA, a questão da planilha de risco da CETESB, o fator de atenuação 0,03, o ESG, a remediação sustentável, tudo aquilo que eles falaram é muito importante e aponta para uma tendência que está acontecendo agora e que vai crescer no futuro aqui no nosso mercado. Como último ponto de destaque meu aqui, eu quero comentar que eu gostaria muito que a conferência fosse mais acessível, tanto acessível economicamente, quanto acessível em termos de liberação por parte das empresas contratantes, para que os iniciantes no GAC e os trabalhadores da ponta lá do GAC pudessem curtir também e participar das discussões, debates e apresentações de alto nível que tivemos. E claro, dos coquetéis e conversas, porque afinal de contas eles também têm esse direito, né? Lógico, como nós pudemos participar. Sim, há um desconto no ingresso para quem submeteu o trabalho. Algumas empresas, aí o Léo falou, né, sobre a própria CPEA, sobre a Reconditec, que pagaram a inscrição de quem submeteu trabalhos e foi selecionado, né, para apresentar e tal. Mas se o trabalhador é do campo, ou se o trabalhador é iniciante, ou mesmo aquela pessoa que está querendo entrar no GAC, né, eu tive vários alunos, falei com alunos e alunas lá, que estão querendo se colocar na área do GAC, né, ainda não estão colocadas. É difícil para essas pessoas ter condições de elaborar um trabalho aí adequado ao nível da conferência, né? Então, como é que essa pessoa vai fazer um trabalho, submeter para a conferência, ser escolhido, para daí a empresa que ela trabalha eventualmente liberar aí, né, o acesso para ela? Sei também de amigos meus que tiveram trabalhos selecionados e a empresa não ia pagar, né? Por alguma contingência acabou ganhando o ingresso de outra forma, mas a empresa, a consultoria que ele trabalha não iria pagar e também não liberou para toda a conferência, apenas para o dia que esse meu amigo iria apresentar. Então, eu gostaria que a conferência fosse mais acessível, mais disponível e mais democrática, né, para todo mundo poder participar. Enfim, nada, né, como eles falaram, né, muito claramente, nada que tire o brilho do evento, é claro, né? O saldo é tremendamente positivo. Talvez a nossa comunidade do GAC, a comunidade mais ampla, né? Não só a ESAS não tem essa obrigação, talvez a Soldi certamente não tem essa obrigação, o SENAC não sei se tem essa obrigação ou não, a gente precisaria debater isso, de pensar numa outra forma, de repente até um outro evento diferente, como um outro formato e tal, que seja acessível para esse público iniciante, esse público de estudantes, esse público que quer entrar no GAC, esse público dos trabalhadores. Enfim, é isso aí, são ideias aí para contribuir e melhorar ainda mais o nosso mercado, né? O evento em si foi realmente fantástico. Tão fantástico que eu quero aqui que todo mundo tenha a oportunidade de participar. E é isso aí. Repito aqui que uma das minhas maiores alegrias na conferência foi encontrar vocês que estiveram lá e me chamaram, né, e me contaram que ouvem os nossos episódios, que aprendem com os nossos episódios.
enfim, que a gente tenha um momento aí junto, mas separado, né? De alegria compartilhada todas as semanas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês, aguardo aí suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório Consulting e a Vapor Solution como patrocinadores Ouro. E agradeço em dobro pelos 2 anos da nossa campanha no Apoia-se, onde pessoas normais como vocês e como eu contribuem voluntariamente conosco. Isso nos dá a dimensão que somos importantes para essas pessoas e somos importantes para a comunidade do GAC. Por isso nós aqui da SD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente no nosso canal do YouTube, siga a gente no canal do Telegram, na nossa página do Facebook, voltamos no Facebook na página ECD Ambiental. Tá? O YouTube, o nosso canal é ECD Training. No Telegram, o canal é Áreas Contaminadas. No Instagram, o perfil é @ECD Ambiental. Leiam e assinem a nossa newsletter é muito legal, é gratuita, vocês podem ver a inscrição aqui na descrição desse episódio. E permaneçam conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECD Ambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.